A tarde caía pesada sobre o bairro de Vila Esperança, na periferia de São Paulo, onde o sol escaldante do verão brasileiro derretia o asfalto irregular das ruas. Sofia caminhava devagar pela calçada estreita, uma mão apoiando a barriga de 6 meses, a outra segurando uma sacola de feira com tomates murchos e um punhado de arroz. Aos 28 anos, ela sentia o peso do mundo nos ombros, mas o sorriso tímido ainda iluminava seu rosto moreno, marcado por olheiras de noites mal dormidas. O vestido florido, desbotado de tantas lavagens, colava-se à pele suada, e o cheiro de fumaça de churrasco pairava no ar, misturado ao barulho de motos acelerando e crianças gritando no campinho improvisado. Sofia morava com o marido, Marcos, em um sobrado apertado de tijolos aparentes, daqueles que brotavam como cogumelos na favela. Eles se casaram há 5 anos, depois de um namoro que começou na fábrica de confecção onde ambos trabalhavam. Marcos, com seus 32 anos e tatuagens desbotadas nos braços, era o provedor da casa, ou pelo menos era o que ele dizia. Ultimamente, as horas extras na obra de construção civil pareciam se estender demais, e o dinheiro que entrava mal cobria o aluguel e as contas de luz. Sofia, dispensada do emprego por causa da gravidez de risco, passava os dias limpando casas de família no bairro rico ali perto, pegando ônibus lotados que a deixavam exausta. Ao entrar em casa, o cheiro de feijão queimado a recebeu. A cozinha era minúscula, com azulejos rachados e uma mesa de plástico bamba. Marcos estava no sofá da sala, assistindo futebol na TV velha, uma cerveja na mão. Ele ergueu os olhos, o rosto endurecido pela barba por fazer. "Chegou, amor?" murmurou ele, sem se levantar. "O que trouxe aí?" Sofia depositou a sacola no balcão e se aproximou, inclinando-se para beijá-lo na testa. "Pouca coisa, Marcos. O tomate estava em promoção, mas o resto... A gente vai ter que esticar o que tem. O bebê tá chutando forte hoje, sente aqui." Ele resmungou algo inaudível, os olhos fixos na tela. Sofia sentiu uma pontada no peito, como sempre acontecia ultimamente. No início do casamento, Marcos era atencioso, levava flores roubadas do jardim do vizinho e sonhava com uma vida melhor. Agora, as discussões eram constantes. Ele culpava a gravidez por tudo, pelo dinheiro curto, pela falta de tempo. "Você tá me sufocando", ele dizia nas brigas, batendo a porta ao sair para o bar. Naquela noite, enquanto Sofia preparava um arroz com ovo para o jantar, o celular de Marcos vibrou na mesa. Ela olhou de relance. Uma mensagem de Lari com um emoji de coração. O coração de Sofia acelerou. Lari era Larissa, a vizinha do andar de baixo, uma moça de 25 anos, solteira, que trabalhava como manicure e sempre usava roupas justas e maquiagem pesada. Elas se falavam no portão, trocando receitas, mas Sofia notara os olhares demorados que Larissa lançava para Marcos quando ele chegava do trabalho. "Quem é?" perguntou Sofia, tentando soar casual enquanto mexia a panela. Marcos pegou o telefone rápido, como se queimasse. "Ninguém, só o trampo. Amanhã tem reunião cedo." Ela engoliu em seco, sentando-se à mesa. O jantar foi silencioso, interrompido apenas pelo zumbido do ventilador de teto. Sofia pensou na mãe, Dona Rosa, que morava a 2 horas de ônibus em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Rosa era viúva, cuidava sozinha de um mercadinho precário e ligava toda semana para saber da filha. "Cuida de você, minha menina." "Homem bom não faz esperar", dizia ela, com a voz rouca de quem fumava demais. Dias se passaram como uma névoa. Sofia acordava cedo, pegava o ônibus 478 para o centro, limpava casas de senhora rica que reclamavam do pó invisível. Em uma delas, na Zona Sul, uma patroa idosa a viu passando mal no banheiro e insistiu para ela sentar. "Grávida tem que se cuidar, filha. O mundo já é duro demais sem isso." Aquelas palavras ecoaram em Sofia, um raro momento de bondade em meio à rotina esmagadora. Mas à noite a tensão crescia. Marcos saía mais, voltava cheirando a perfume barato e álcool. Uma vez, Sofia o confrontou na cozinha, a voz tremendo. "Marcos, o que está acontecendo? Você e a Larissa." "Eu vi as mensagens. Por favor,
Me diz a verdade. A gente tem um filho vindo aí. Ele riu um riso amargo encostando-se na parede. Tá louca, Sofia? É só amizade. Você tá grávida, sensível demais. Para de inventar. Mas os olhos dele traíam a mentira. Naquela semana, Sofia começou a notar Larissa rondando mais a casa, batendo na porta com pretextos bobos. Posso pegar um pouco de sal? Marcos sorria para ela de um jeito que Sofia não via há meses. O clímax veio em uma sexta-feira chuvosa. A garoa fina molhava as ruas de terra, transformando-as em lama que grudava nas sandálias de Sofia. Ela voltara mais cedo de uma limpeza, a barriga doendo de um jeito novo, e encontrou a casa vazia. O celular de Marcos, esquecido no criado mudo, piscava com notificações, mensagens explícitas, fotos. O mundo de Sofia desabou ali no quarto escuro, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela se sentou na cama, as mãos no ventre, sussurrando para o bebê. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai dar um jeito. Horas depois, Marcos voltou, e a briga explodiu. Gritos ecoaram pelo sobrado, acordando os vizinhos. Sua vadia ciumenta! Ele berrou, empurrando-a contra a parede. Sofia, chorando, pegou a sacola e saiu porta afora, a chuva encharcando suas roupas. Ela não sabia para onde ir, mas o instinto a levou para o ponto de ônibus, pensando em ligar para a mãe. Enquanto isso, no bar do bairro, Marcos bebia com Larissa, os dois rindo baixinho, planejando o próximo passo. A traição se transformava em algo mais sombrio, uma raiva que fervia no peito dele. Larissa, com os olhos brilhando de malícia, sussurrou. Ela merece uma lição, amor. Vamos mostrar para todo mundo quem manda. Sofia, tremendo no ponto de ônibus sob a chuva, sentiu o primeiro sinal de que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O bebê chutou forte, como se soubesse. Ela apertou o telefone na mão, discando o número da mãe, mas a bateria acabou antes que pudesse falar. A noite engolia a favela, e o destino tecia sua teia cruel. A chuva fina persistia, transformando o ponto de ônibus em um poço de lama e desespero. Sofia se encolhia debaixo do abrigo improvisado de plástico, os braços cruzados sobre a barriga protuberante, sentindo o frio se infiltrar pelas roupas encharcadas. O bairro de Vila Esperança parecia mais hostil à noite, com as luzes amareladas dos postes piscando como olhos cansados, e o som distante de sirenes ecoando das avenidas principais. Ela tremia não só pelo frio, mas pela raiva e pela dor que apertavam o peito. O bebê se mexia inquieto, como se pressentisse a turbulência da mãe. Calma, filhinho, murmurou ela, esfregando a barriga com mãos geladas. A mamãe vai te proteger. Sem bateria no celular, Sofia não podia ligar para Dona Rosa. Pensou em pedir ajuda a algum vizinho, mas o orgulho a impedia. Como explicar que seu casamento, outrora sonho de estabilidade, desmoronara em traição e gritos? O ônibus 478 finalmente surgiu na esquina, faróis cortando a escuridão, mas estava lotado, corpos suados e fedendo a cigarro, pressionados uns contra os outros. Ela hesitou, calculando se aguentaria a viagem de pé, com a barriga pesada e o coração acelerado. No final subiu, agarrando-se à barra de metal, ignorando os olhares curiosos dos passageiros. Vai para onde, grávida? Perguntou uma senhora idosa, cedendo o lugar. Sofia agradeceu com um aceno, sentando-se e fechando os olhos, a mente rodopiando com as imagens das mensagens no celular de Marcos. Chegando em casa 1 hora depois, a rua estava escura, exceto pela luz fraca da janela do sobrado. A porta estava entreaberta, o que a fez parar. Marcos! Chamou baixinho, empurrando a madeira rangente. A sala estava vazia, o sofá bagunçado com latas de cerveja vazias, e o cheiro de cigarro impregnava o ar. Ela trancou a porta, o coração martelando, e foi até o quarto. A cama estava desfeita, mas nada faltava. Aliviada por um momento, Sofia trocou de roupa por um pijama seco e se deitou, exausta. O sono veio em fragmentos, interrompido por pesadelos onde via Marcos rindo com Larissa, o bebê chorando sozinho. Pela manhã, o sol irrompeu tímido entre as nuvens, secando as poças nas ruas de terra batida. Sofia acordou com náuseas,
o estômago revirado pela gravidez e pela angústia. Marcos não havia voltado. Ela preparou um chá fraco na cozinha, olhando pela janela para o quintal minúsculo, onde roupas velhas secavam no varal torto. O que eu faço agora? Pensou, as lágrimas voltando. Decidiu ir até a casa da mãe, mesmo sem dinheiro para a passagem inteira. Pegaria um ônibus parcial e andaria o resto, como já fizera tantas vezes na vida dura de favela. Enquanto se arrumava, ouviu passos na escada externa. Bateu à porta e Sofia abriu esperando um vizinho. Mas era Larissa, com o cabelo loiro platinado desgrenhado e maquiagem borrada, vestindo uma blusa curta que mal cobria a barriga. "Oi, Sofia. Posso entrar? Preciso falar com você", disse ela, a voz melosa, mas os olhos frios como aço. Sofia congelou, a mão na maçaneta. Falar o quê? Sobre as mensagens no celular do Marcos? Larissa riu, um riso curto e sem humor, empurrando a porta e entrando sem convite. A cozinha pareceu encolher com a presença dela, o perfume doce invadindo o espaço. "Olha, eu não vim brigar, mas vamos ser francas, o Marcos e eu. A gente tá junto há meses. Ele me contou tudo. Como você tá sempre reclamando, grávida e chata, sugando a vida dele. Ele merece mais, sabe? Uma mulher que não pesa." As palavras acertaram Sofia como socos. Ela recuou até a mesa, as pernas fracas. "Sai da minha casa, Larissa. Isso é loucura. Ele é meu marido, o pai do meu filho." Larissa se aproximou, o rosto contorcido em uma mistura de pena falsa e raiva. "Seu marido? Ele ri de você, Sofia. Diz que você é uma fracassada, limpando casa de rica enquanto ele rala na obra. E agora, com essa barriga, você acha que ele vai ficar? Eu vim avisar. Deixa ele ir. Se não, vai ser pior." Sofia sentiu o sangue ferver, a dignidade ferida se transformando em fúria. "Pior como? Vocês dois são uns covardes, traidores." Nesse momento, a porta da frente se abriu com violência. Marcos entrou, o rosto vermelho de álcool da noite anterior, os olhos injetados. "O que está acontecendo aqui?" rosnou ele, olhando de uma para a outra. Larissa correu para ele, abraçando seu braço. "Ela descobriu tudo, amor. Tá surtando." Marcos avançou para Sofia, o cheiro de cachaça no hálito. "Você fuçou meu celular, né? Sua desconfiada do caralho. Eu te avisei para não inventar." A briga explodiu como uma tempestade. Sofia gritava, defendendo-se com as palavras. Mas Marcos a agarrou pelo braço, os dedos cravando na pele. "Cala a boca! Você acha que manda em mim? Eu faço o que quiser!" Larissa incentivava, filmando com o celular, rindo histericamente. "Mostra para ela, Marcos, faz ela entender." Sofia se debateu, mas a gravidez a deixava lenta. Eles a arrastaram para fora pela escada, ignorando os vizinhos que espiavam das janelas. A rua estava movimentada pela manhã, mas ninguém interveio. O medo da violência doméstica era comum ali, e as pessoas desviavam o olhar. Marcos e Larissa a levaram até o campinho vazio, onde uma árvore velha de ipê se erguia solitária, as raízes expostas na terra seca. "Você vai aprender a lição", sibilou Marcos enquanto Larissa pegava uma corda velha de um canto, provavelmente roubada da obra. Eles a amarraram ao tronco, os pulsos atrás das costas, a barriga pressionada contra a casca áspera. Sofia chorava, implorando. "Para, Marcos, o bebê." "Por favor." Mas ele só ria, ativando a live no celular de Larissa. "Olha só, galera. A esposa ciumenta grávida, amarrada como um bicho. Quem diria, hein? Comenta aí." A transmissão começou, o sinal fraco capturando os gritos de Sofia, o rosto dela contorcido de dor e humilhação. Vizinhos se aproximavam devagar, murmurando, mas ninguém ousava tocar. Do outro lado da tela, em uma cidadezinha no interior, Dona Rosa preparava o café no mercadinho, o celular tocando uma notificação. Ela abriu o app e o mundo parou. A filha, amarrada, implorando por misericórdia. "Meu Deus, Sofia!" gritou Rosa, o coração disparado, correndo para pegar a bolsa. A live viralizava e o inferno de Sofia se espalhava para o mundo. O sol da manhã escaldante batia impiedoso no campinho de Vila Esperança, transformando a terra rachada em um forno,
que queimava os pés descalços de Sofia. Amarrada ao tronco áspero do ipê, ela sentia a casca rugosa arranhando as costas e a barriga. Cada respiração, uma luta contra o pânico que subia pela garganta. O vestido úmido da chuva noturna agora secava colado à pele, sujo de lama, e o suor escorria pelos olhos, misturando-se às lágrimas. Marcos, por favor, solta eu. O bebê tá se mexendo demais, dói, implorou ela, a voz rouca de tanto gritar, os pulsos latejando sob a corda grossa que os prendia. Marcos, de pé a poucos metros, segurava o celular com uma mão trêmula, o rosto vermelho de raiva e excitação doentia. Larissa, ao lado dele, manejava o aparelho principal, enquadrando Sofia no vídeo ao vivo como se fosse uma cena de novela barata. Olha só, pessoal, essa aí acha que pode controlar o homem dela. Grávida e tudo, mais ciumenta que só. Curtam, compartilhem, comentem, quem merece isso? Gritava ela para a câmera, a voz aguda cortando o ar quente. O sinal instável do 4G piscava, mas os comentários já inundavam a tela. Que loucura! Chama a polícia! Pobre mulher! Alguns riam com emojis de risada, outros xingavam Marcos de covarde. A live, que começara com meia dúzia de espectadores, agora passava de 100, viralizando nos grupos de WhatsApp do bairro e além. Vizinhos começavam a se aglomerar nas bordas do campinho, um círculo hesitante de rostos curiosos e assustados. Dona Maria, a idosa do sobrado vizinho, espiava da janela, as mãos apertando o rosário, murmurando orações. Seu filho, um motoboy magro de 20 anos, parou a moto e se aproximou devagar, o capacete na mão. Ei, Marcos, para com isso, cara. Ela tá grávida, vai acabar mal, disse ele, a voz baixa, mas firme, sentindo o peso da responsabilidade que ninguém mais assumia. Outros cochichavam. É violência, né? Mas e se ele reage? O bairro, acostumado a brigas domésticas que terminavam em portas batidas, agora via algo público, exposto como uma ferida aberta. Uma adolescente filmava com o próprio celular, os olhos vidrados, enquanto uma mãe puxava o filho para longe, sussurrando. Não olha, menino, o mundo tá louco. Sofia fechou os olhos, o corpo exausto se apoiando no tronco para não cair. A dor na barriga era um aperto constante, como se o bebê protestasse contra a humilhação. Memórias inundavam sua mente. O dia do casamento, na igrejinha simples da favela, com Marcos prometendo proteger você para sempre. As noites em que ela limpava casas distantes, sonhando com um futuro melhor para o filho, a gentileza da patroa idosa na Zona Sul, que lhe dera um copo d'água e um conselho. Segura a cabeça erguida, filha. A vida testa, mas não quebra quem é forte. Agora tudo parecia uma piada cruel. Por que, Marcos? Eu te amei tanto, murmurou ela, a voz quebrando, ignorando os flashes das câmeras. Do outro lado da cidade, em uma rodoviária lotada de São Paulo, Dona Rosa corria pelo terminal, o coração disparado como um tambor de candomblé. Aos 52 anos, com o corpo marcado por anos de trabalho no mercadinho, mãos calejadas, costas curvadas, ela mal conseguira fechar a lojinha antes de pegar o primeiro ônibus para a capital. A live ainda rodava em loop no celular, o vídeo pausado na imagem da filha amarrada. O rosto de Sofia pálido e suplicante. Meu Deus do céu, como isso aconteceu, minha menina? Soluçava Rosa para si mesma, enquanto comprava a passagem com as últimas notas amassadas da gaveta. O guichê era um caos de passageiros apressados, cheiro de café ruim e diesel, e ela empurrou o dinheiro para a atendente. Pro mais rápido que vai para Vila Esperança, por favor. É emergência. Minha filha está em perigo. No ônibus, um coletivo velho com bancos gastos e ar-condicionado quebrado, Rosa se espremou em um assento perto da janela, o ventilador zumbindo inutilmente contra o calor. A viagem de 2 horas parecia eterna. Ela checava o celular a cada minuto, vendo os comentários crescerem. Agora milhares de visualizações, hashtags como Uro ajuda Sofia e caso a violência doméstica trending nos perfis locais. Uma passageira ao lado, uma mulher de meia idade com sacolas de feira, notou o choro e perguntou. Tudo bem, tia? Tá com cara de quem viu fantasma.
Rosa, limpando o rosto com a ponta do chale, contou aos soluços. Minha filha, o marido maluco amarrou ela numa árvore e tá transmitindo pro mundo ver. Grávida de 6 meses, ó. Eu vou pra lá agora. A mulher arregalou os olhos, pegando o próprio telefone. Meu Deus, eu vi isso no Face. Vou compartilhar, pra mais gente ajudar. Segura firme, ela vai sair dessa. Enquanto isso, no campinho, a tensão escalava. Marcos, suando profusamente, respondia aos comentários com bravatas. Ela mereceu, galera. Quem trai não, espera, quem fuça merece lição. Mas sua voz tremia, os olhos dardejando para os vizinhos que se aproximavam. Larissa, empolgada com os likes, não notou o motoboy se aproximando pelas costas. Solta ela, Marcos. Tá todo mundo vendo, isso vai dar cadeia, insistiu o rapaz, estendendo a mão para o celular. Marcos se virou agressivo, empurrando-o. Sai fora, isso é assunto de casal. A briga atraiu mais olhares e alguém gritou. Chama a PM. Sirenes distantes começaram a soar, o bairro acordando para a realidade de que a humilhação pública podia virar crime de verdade. Sofia, sentindo uma contração aguda, gritou de dor, o corpo convulsionando contra as cordas. Socorro! Tá doendo! O bebê! O pânico coletivo irrompeu. Dona Maria da janela ligou para a polícia, a voz trêmula. Vem rápido aqui na Rua das Acácias. Uma grávida amarrada é loucura. Larissa, vendo o movimento, desligou a live abruptamente, o celular caindo na terra. Merda, Marcos, a gente tem que sumir. Mas era tarde. O motoboy, com coragem repentina, cortou as cordas com uma faca de cozinha que tirara do bolso, ajudado por 2 outros vizinhos. Sofia desabou nos braços dele, soluçando, o mundo girando em náusea e alívio. Minutos depois, a viatura da PM parou com um guincho, policiais saltando com cacetetes em punho. Marcos e Larissa tentaram correr, mas foram contidos, algemados enquanto gritavam desculpas incoerentes. Sofia, carregada para a maca de uma ambulância que chegara em seguida, foi levada ao hospital municipal, o sirene cortando o ar poluído da favela. No caminho, ela apertava a mão do paramédico, um homem jovem de olhos bondosos. Vai ficar tudo bem, senhora. Seu bebê está seguro. Lágrimas de gratidão escorriam pelo rosto dela, misturadas à raiva e ao medo do que viria. Dona Rosa, no ônibus que sacolejava pela rodovia, recebeu a mensagem. Sofia foi resgatada, vai para o hospital. Ela fechou os olhos rezando em silêncio, sabendo que a jornada de cura mal começara. A favela, com suas ruas de contrastes, luxo roubado e miséria diária, testemunhara mais uma história de dor, mas também de solidariedade inesperada que começava a tecer laços de apoio em meio ao caos. O Hospital Municipal de Vila Esperança fervilhava como sempre, um formigueiro de dor e esperança misturados no ar abafado de fim de manhã. As paredes descascadas de tinta verde claro ecoavam com gemidos de pacientes, o choro de bebês e o bip incessante dos monitores. Sofia jazia na maca da emergência, uma cortina fina separando seu cubículo do caos ao redor. A luz fluorescente piscava fracamente, lançando sombras longas em seu rosto pálido, marcado por vergões vermelhos nos pulsos onde a corda roçara a pele. A barriga ainda doía com contrações residuais, mas o ultrassom rápido confirmara. O bebê estava bem, o coraçãozinho batendo forte como um tambor de samba distante. Você teve sorte, senhora. Mais um pouco e podia complicar, dissera o médico de plantão, um homem de meia idade com um jaleco amarrotado e olhos cansados de turnos intermináveis. Ele prescrevera repouso absoluto e remédios para a pressão, mas no SUS as filas para exames eram eternas, e Sofia sabia que voltaria para casa sem muito mais que analgésicos. Ela apertava o lençol áspero contra o peito, o corpo exausto tremendo de reação ao trauma. O cheiro de desinfetante misturava-se ao suor e ao medo que ainda grudava em sua pele. Como eu cheguei aqui? Pensou, revivendo flashes da manhã, os gritos de Marcos, o riso cruel de Larissa, o círculo de vizinhos mudos que no fim se moveram por ela. O motoboy, cujo nome ela nem sabia, Zé, talvez, cortara as cordas com mãos firmes, murmurando: "Segura aí, mana, vai dar tudo certo."
Aquela gentileza anônima era um bálsamo fraco contra a traição que queimava no peito. Marcos, o homem com quem dividira noites frias e sonhos de família, a tratara como lixo público. E Larissa, a vizinha que um dia chamara de amiga, filmara tudo como um troféu de maldade. Lágrimas quentes escorreram novamente, molhando o travesseiro fino. Meu filho, você não merece isso. Sussurrou para a barriga, sentindo um chute suave em resposta, como um consolo tímido. A porta do cubículo rangeu, e uma enfermeira de uniforme azul entrou, carregando uma bandeja com soro e um copo d'água. Bebe devagar, tá? E sua mãe tá chegando. Ela ligou do ônibus. Mulher brava, hein? Disse que não para até te ver. Sofia assentiu, grata pela notícia. Dona Rosa era sua âncora, a mulher que criara sozinha após o marido morrer em um acidente na estrada, virando noites no mercadinho para pagar as contas. Eu devia ter ligado antes, mãe. Desculpa por te preocupar, murmurou Sofia, a voz fraca. A enfermeira sorriu, um gesto raro de calor humano em meio à correria. Aqui ninguém tá sozinho, filha. Eu vi a live no grupo das meninas do hospital. Todo mundo tá torcendo por você. Aqueles dois. Vão pagar caro. Lá fora, no pátio lotado de visitantes sob o sol implacável, Dona Rosa desceu do ônibus com as pernas bambas, o chale puído sobre os ombros, apesar do calor. A viagem fora um suplício. O veículo sacolejara pela marginal Tietê, passando por favelas que se estendiam como cicatrizes na cidade, e ela rezara o terço inteiro, os dedos calejados roçando as contas desgastadas. O celular vibrava sem parar com mensagens de conhecidos. A live viralizara, agora com milhares de shares, e hashtags como Briscoe Justiça, para Sofia, pipocavam no Instagram e Twitter. Minha menina sofreu na mão de canalha, pensou Rosa, o coração apertado de raiva materna. Ela correu para a recepção, ignorando a fila, batendo na vidraça com urgência. Minha filha, Sofia Oliveira, grávida, amarrada na live. Cadê ela? Eu sou a mãe. A atendente, acostumada ao drama diário, apontou o caminho murmurando, Sala 12, emergência, vai com Deus. Ao entrar no cubículo, Rosa congelou por um segundo, vendo Sofia ali, frágil como uma boneca quebrada. Então correu, envolvendo a filha em um abraço apertado, o cheiro de sabonete barato e terra do interior misturando-se ao hospital. Minha filha, ó Jesus, o que fizeram com você? Soluçou Rosa, as lágrimas caindo no cabelo de Sofia. Elas se embalaram assim, mãe e filha, ignorando o mundo por um momento, os soluços ecoando baixinho. Mãe, eu descobri tudo, as mensagens, a traição, e eles me amarraram como se eu fosse nada. Na frente de todo mundo, contou Sofia entre fungadas, a voz embargada. Rosa afastou-se um pouco, limpando o rosto da filha com a ponta do chale. Shh, agora não. Você é forte, Sofia. Lembra quando seu pai morreu e eu segurei o mercadinho sozinha? A gente cai, mas levanta, esses dois. A polícia já pegou, né? Eu vi nos comentários da live. O bairro inteiro tá falando. De fato, enquanto elas falavam, um policial uniformizado entrou, o cacetete balançando no coldre, o rosto sério sob o boné. Senhora Oliveira, sou o sargento Lima. Precisamos do seu depoimento formal. Seu marido e a amante foram detidos na delegacia da vila. Tentaram fugir, mas os vizinhos barraram. A live está sendo usada como prova. Violência doméstica, constrangimento ilegal, risco à gestante. Vai dar cadeia para eles, com certeza. Sofia engoliu em seco, o medo misturando-se a um alívio amargo. Ele, Marcos, era meu marido. Como isso acaba? Perguntou a voz tremendo. O sargento suavizou o tom, sentando na cadeira plástica ao lado. Você decide o futuro, senhora. A gente protege. Tem um psicólogo aqui para o trauma e programas de apoio para mães solteiras. O motoboy que te salvou? Ele tá na porta querendo saber como você tá. Sofia piscou, surpresa com a rede invisível de solidariedade que se formava. Horas se passaram em um borrão de exames e conversas sussurradas. Dona Rosa ficou ao lado, contando histórias do interior para distrair. Lembra da avó que plantava mandioca e nunca se curvava para ninguém?
enquanto o sol da tarde filtrava pelas persianas sujas, tingindo o quarto de laranja. Vizinhos mandavam mensagens pelo celular de Rosa. Dona Maria com um "Força menina, reza o terço". O motoboy Zé oferecendo carona para casa quando saísse. Até a patroa da Zona Sul ligara doando fraldas e prometendo emprego leve pós-parto. "O mundo viu sua dor, Sofia. Agora vai ver sua força", disse Rosa, apertando a mão da filha. Mas no fundo, Sofia sentia o peso da transformação incerta. Divórcio. Sozinha com o bebê na favela, limpando casas de novo. A raiva por Marcos fervia, mas uma compaixão relutante brotava, por ele, preso em sua própria miséria de álcool e raiva. "Eu vou ser melhor que isso, mãe. Pelo meu filho", prometeu ela, olhando pela janela para as ruas movimentadas, onde a vida pulsava apesar de tudo. Motos zigue-zagueando, crianças jogando bola, o ipê solitário agora testemunha de redenção. A noite caía devagar, e com ela, a semente de uma nova resiliência, tecida por mãos estendidas em meio à injustiça. A tarde no hospital municipal se arrastava como um rio lento, o sol poente filtrando pelas janelas embaçadas e pintando as paredes de um alaranjado melancólico. Sofia ainda estava na sala de observação, agora transferida para uma cama semi-reclinável, com monitores bipando ritmicamente ao seu lado. O ar-condicionado fraco lutava contra o calor úmido, carregado de cheiros misturados. Antisséptico, comida de bandejinha e o suor de quem esperava há horas. Sua barriga, agora coberta por um lençol limpo mas áspero, parecia mais pesada, como se carregasse não só o bebê, mas o peso de toda a humilhação da manhã. Os vergões nos pulsos ardiam sob as faixas de gaze, e cada movimento trazia uma pontada de dor, lembrança física da traição que ainda latejava no peito. Dona Rosa não saíra do lado da filha nem por um instante, os olhos inchados de choro contido, as mãos entrelaçadas às de Sofia como uma âncora. "Você comeu algo, minha menina? Aqui, ó. Eu trouxe um pão com queijo do mercadinho, antes de fechar", disse ela, desembrulhando um pacote amassado da bolsa velha de couro sintético. Sofia balançou a cabeça, o estômago revirado não só pela gravidez, mas pela náusea da memória. "Não dá, mãe. Como eu engulo depois de tudo isso?" O Marcos. Ele me olhou nos olhos enquanto amarrava como se eu fosse uma estranha, e a Larissa rindo, filmando como se fosse um jogo. Rosa apertou a mão dela, a voz rouca de quem fumara um cigarro escondido no banheiro do hospital, para acalmar os nervos. "Não pensa neles agora, Sofia. Canalhas como esse se afundam sozinhos. Eu vi nos grupos do WhatsApp. A live está em todo lugar. Jornais online falando de humilhação pública em favela. A polícia está investigando direito e tem advogada de ONG que liga para ajudar mulheres como você. Gratuito, filha. Você não vai sozinha nessa." As palavras de Rosa eram um bálsamo prático, forjado em anos de viuvice e luta no interior, onde o mercadinho mal pagava as contas, mas sustentava a dignidade. A porta se abriu com um rangido, e o sargento Lima retornou, agora acompanhado por uma mulher de uns 40 anos, óculos de armação fina e um bloco de notas na mão. "Boa tarde, senhora Oliveira. Essa é a doutora Carla, do Núcleo de Apoio à Mulher da Delegacia. Vamos registrar o depoimento aqui mesmo, para não te estressar mais. Pode falar tudo, sem medo." Sofia engoliu em seco, sentando-se devagar, o bebê chutando como se incentivasse. A sala pareceu encolher, o bip dos monitores marcando o ritmo de sua respiração acelerada. Eu descobri as mensagens no celular dele, com a Larissa, a vizinha. Eles riam de mim, me chamavam de peso morto. Quando confrontei, ele me empurrou, gritou, aí me arrastaram para a rua, amarraram na árvore. A live foi para me quebrar na frente de todos. Eu implorei pelo bebê, mas eles não pararam. Doutora Carla anotava com rapidez, os olhos cheios de uma empatia profissional mais genuína. "Você foi corajosa em resistir, Sofia. Isso é lesão corporal, exposição indevida, risco à vida do feto. Com a gravidez, agrava tudo. Seu marido vai responder por violência doméstica qualificada e a amante por cumplicidade. A gente vai pedir medida protetiva. Ele não se aproxima de você nem do bebê.
E tem pensão, apoio psicológico. Quantas noites você aguentou sozinha, limpando casas enquanto ele traía? Sofia baixou os olhos, as lágrimas voltando. Todas as noites, doutora. Eu trabalhava exausta, sonhando com nossa família. Agora, como eu crio o filho sozinha na favela? Aluguel atrasado, contas. O bairro todo viu. Vão me olhar diferente. O sargento interveio, a voz grave, mas reconfortante. O bairro tá do seu lado agora. O Zé, o motoboy que te soltou. Ele organizou um vaquinhas no Pix pros remédios e fraldas. Já tem R$ 200. E a Dona Maria tá cozinhando para você quando sair. Aqui na Vila Esperança a gente se vira, mas solidariedade nasce na dor. Sofia piscou, surpresa com aquela rede tecida do nada. No celular de Rosa, notificações pipocavam, mensagens de desconhecidos, força guerreira, e até uma jornalista de TV pedindo contato para uma matéria sobre violência contra grávidas. Enquanto o depoimento prosseguia, o hospital pulsava ao redor. Uma enfermeira passava com uma bandeja de remédios, pausando para apertar o ombro de Sofia. Eu sou mãe solteira também, viu? Meu ex me deixou com 2 filhos. Hoje tô formada em enfermagem. Você vai sair dessa mais forte. Aquelas palavras ecoaram, um eco da patroa da Zona Sul, que ligara mais cedo prometendo voltar ao emprego, mas com horários flexíveis. Não se preocupe com o pó, filha. Cuida do bebê primeiro. Eu ajudo no que der. A noite caiu devagar sobre o hospital, as luzes da rua infiltrando-se pelas frestas, misturadas ao neon piscante da farmácia vizinha. Dona Rosa preparou um catre improvisado no chão, recusando ir para casa. Eu fico aqui, Sofia. Amanhã a gente planeja. Eu vendo o mercadinho se precisar, venho morar com você. O bebê vai ter avó e mãe unidas. Sofia sorriu pela primeira vez. Fraco, mas real, sentindo uma faísca de esperança no peito machucado. A traição de Marcos a quebrara, mas as mãos estendidas, do Zé, da doutora Carla, da enfermeira, começavam a reconstruir. Eu não sou fracassada, mãe. Vou lutar por ele, disse, acariciando a barriga, onde o bebê se acalmava, como se entendesse. Do lado de fora, na delegacia da vila, Marcos e Larissa esperavam em celas separadas, o ar úmido e fedendo a mofo. Marcos batia a cabeça na parede, o arrependimento misturado à raiva. Foi a bebida, a pressão da obra. Eu amava ela, mas sufocava. Larissa, sozinha, chorava baixinho, o celular confiscado, percebendo que a malícia viral a isolara de todos. O bairro, que outrora ignorava as brigas, agora fervilhava de conversas. A Sofia merece melhor. Vamos ajudar ela a recomeçar. Sofia adormeceu por fim, o sono leve interrompido por sonhos de um futuro incerto, mas possível. A favela, com suas ruas de lama e sonhos adiados, ensinava lições duras, mas também a força da compaixão que brotava das cinzas da injustiça. O amanhecer traria o próximo passo, e pela primeira vez, ela se sentia menos sozinha. Os dias seguintes no hospital municipal se fundiram em uma rotina de visitas, exames e conversas sussurradas que teciam devagar a teia de uma nova realidade para Sofia. O sol da manhã entrava pelas persianas enferrujadas, iluminando o quarto compartilhado onde ela dividia a cama com outra paciente, uma senhora de 60 anos que tossia baixinho durante a noite. O ar carregava o cheiro persistente de refeições hospitalares, mingau aguado e suco de laranja diluído, misturado ao burburinho constante de enfermeiras correndo pelos corredores com carrinhos de remédios. Sofia, agora com 7 meses de gravidez, sentia a barriga mais proeminente, o bebê se mexendo com vigor renovado, como se celebrasse a sobrevivência. Os vergões nos pulsos cicatrizavam devagar, mas as marcas na alma demoravam mais, surgindo em noites de insônia, onde revivia a casca áspera do ipê contra sua pele. Dona Rosa transformara o quarto em um pedaço do interior. Trouxe lençóis limpos do mercadinho, um terço pendurado na cabeceira e pacotes de biscoito caseiro que dividia com as outras mães. Come, filha. Você precisa de força para esse menino que vem aí, insistia ela. Os olhos ainda vermelhos de noites mal dormidas no catre improvisado. Sofia comia devagar, o paladar embotado pela medicação.
mas o gesto de amor a aquecia. Mãe, e o mercadinho? Você fechou tudo por mim. Como a gente vai se virar? Perguntava, a voz baixa para não acordar a vizinha de cama. Rosa balançava a cabeça, as mãos calejadas apertando as dela. Eu vendi uns estoques para os vizinhos de lá. O aluguel aqui na favela é apertado, mas o Zé, o motoboy, tá me ajudando com carona. E olha isso, disse, mostrando o celular com uma notificação de Pix. Mais R$100 doados por anônimos que viram a live. O povo se comoveu, Sofia. Não é só pena, é gente que sabe o que é ralar. A doutora Carla retornou na tarde do terceiro dia, com papéis em mãos e um sorriso profissional que transmitia segurança. Tudo pronto pro alta, Sofia. A medida protetiva saiu. Marcos não pode se aproximar a menos de 500 metros sob pena de prisão. Ele confessou tudo na delegacia. Disse que foi um erro de álcool e ciúme invertido. Larissa está cooperando, mas vai responder por difamação e cumplicidade. O juiz marcou a audiência em 1 mês e a ONG vai te dar advogado grátis. Sofia assentiu, o peito apertado por uma mistura de alívio e tristeza. Ele vai ver o bebê? Eu não quero que o menino cresça sem pai, mas também não confio nele mais. A doutora Carla sentou na beira da cama, o bloco de notas no colo. Isso você decide depois. Muitas mulheres como você reconstroem sozinhas. Tem grupo de apoio aqui na vila toda quinta para mães vítimas de violência. Vai te ajudar a processar. Ao sair do hospital, o ar quente da rua as envolveu como um abraço sufocante. O trânsito da Vila Esperança rugia ao redor. Buzinas de ônibus lotados, motos cortando calçadas irregulares, vendedores ambulantes gritando ofertas de água gelada. Dona Maria esperava na portaria com uma sacola de frutas doadas da feira, o rosto enrugado iluminado por um sorriso genuíno. Minha filha, que bom te ver de pé. Eu rezei tanto. Toma manga e banana, pro bebê crescer forte. Sofia abraçou a idosa, as lágrimas brotando inesperadas. Obrigada, tia. Vocês me salvaram, mesmo sem saber. Zé, o motoboy, estacionou a moto ali perto, o capacete pendurado no guidão, o suor escorrendo pela camisa surrada. Bora pra casa. Mana, eu limpei o sobrado pra Dona Rosa ficar. O Marcos não volta mais. O dono do aluguel disse que expulsa se ele aparecer. A volta para o sobrado foi um teste de coragem. As ruas de terra batida, agora secas pelo sol implacável do verão, pareciam menores, mais expostas. Vizinhos acenavam das janelas, alguns com olhares curiosos, outros com palavras de encorajamento. Força, Sofia, a gente tá contigo. Uma adolescente do campinho que filmara a cena aproximou-se tímida com um buquê de flores silvestres colhidas no terreno baldio. Desculpa se eu gravei, mas ajudei a espalhar para a polícia ver. Você é forte, viu? Sofia sorriu, o coração aquecido pela pureza da menina. No sobrado, o ar estava mais leve. Zé varrera o pó acumulado, arrumara a cozinha minúscula e Dona Rosa pendurara cortinas novas, roubadas de um brechó barato. Aqui é nosso agora, filha, sem fantasmas. As semanas se desenrolaram em uma rotina reconstruída, marcada por pequenas vitórias e sombras persistentes. Sofia voltou ao trabalho na casa da Zona Sul, mas com turnos curtos, a patroa insistindo em pausas para chá e conversa. Você não é empregada, é família agora. Senta, descansa essa barriga, dizia a senhora idosa, oferecendo um prato de bolo de fubá. O dinheiro entrava devagar, somado às doações da vaquinha que Zé gerenciava, o suficiente para pagar o aluguel e comprar vitaminas para o bebê. Dona Rosa se instalara de vez, vendendo quitutes na porta de casa para as crianças da favela, transformando o quintal em um ponto de venda improvisado. Vem, gente, coxinha quentinha, R$2, chamava ela, a voz rouca ecoando pela rua, reconectando-se ao bairro que a acolhera. Mas as noites traziam dúvidas. Deitada na cama estreita, com a mãe roncando no sofá da sala, Sofia acariciava a barriga e sussurrava para o filho. Papai errou feio, mas você vai ter amor de sobra. Da vovó? Dos tios daqui? Um dia uma carta da delegacia chegou. Marcos, em prisão preventiva, pedia perdão por escrito, as letras tortas confessando o remorso. Eu bebi demais.
A Larissa me manipulou. Me perdoa pelo bebê. Sofia leu em voz alta para Rosa, que bufou. Palavras baratas. Ele te quebrou, filha. Agora você constrói. Ela rasgou o papel, mas guardou um pedaço no coração. Não por fraqueza, mas por saber que o perdão, um dia, poderia libertá-la. O grupo de apoio na vila se tornou refúgio. Toda quinta, na salinha da igreja comunitária, com paredes de tijolo nu e cadeiras plásticas, 10 mulheres se reuniam em círculo, compartilhando histórias sob a luz fraca de lâmpadas econômicas. Eu saí de um casamento assim, com 3 filhos, contava uma, os olhos firmes. Hoje tenho meu salão de beleza. Sofia falava devagar, a voz ganhando força. Eles me amarraram para humilhar, mas o bairro me soltou. Eu não sou vítima, sou sobrevivente. As lágrimas coletivas fortaleciam, tecendo laços que combatiam o isolamento da favela. 8 meses de gravidez trouxeram contrações falsas e ansiedade, mas também a certeza de um recomeço. Uma noite chuvosa, com a garoa fina batendo no telhado de zinco, Sofia sentiu as dores reais. "Mãe, é agora!" gritou, e Rosa chamou Zé, que as levou voando para o hospital na moto emprestada. No parto, sob as luzes fortes da maternidade, o bebê nasceu chorando alto, um menino de olhos escuros como os da mãe. "Bem-vindo, Lucas", sussurrou Sofia, exausta mas radiante, segurando-o contra o peito. Dona Rosa chorava ao lado, o terço na mão. "Ele é nosso milagre, filha." Meses depois, com Lucas nos braços, Sofia caminhava pelo campinho, o ipê agora florescendo em roxo vibrante. Testemunha mudada da dor. O bairro pulsava com vida. Crianças correndo, Zé acenando da moto, Dona Maria tricotando roupinhas. Marcos cumpria pena em regime semiaberto, Larissa incondicional, mas Sofia seguia adiante, limpando casas com orgulho, sonhando com um curso de costura pela ONG. A injustiça a marcara, mas a compaixão, da mãe, dos vizinhos, de estranhos, a transformara. Na favela de contrastes, onde o sol queimava e a chuva lavava, ela aprendera que a verdadeira força brotava das mãos estendidas, tecendo um futuro de dignidade e amor. A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos e os faróis dos carros apressados. Era fim de tarde, e o trânsito na Avenida Paulista era um caos habitual, com buzinas ecoando como um lamento coletivo da cidade que nunca dormia. No meio dessa agitação, João caminhava devagar, os ombros curvados sob o peso de uma mochila velha e surrada que carregava o pouco que restava de sua vida. Algumas roupas puídas, um violão afinado por ele mesmo e a esperança teimosa de que o dia seguinte seria melhor. João tinha 38 anos, mas parecia ter o dobro disso. O sol implacável das obras de construção civil havia marcado sua pele com rugas profundas, que as noites mal dormidas em um quartinho apertado na periferia de Itaquera o deixavam com olheiras que não iam embora nem com o café ralo que bebia pela manhã. Ele era pedreiro, ou pelo menos havia sido, até que uma queda acidental no canteiro de obras o deixou com uma dor crônica na coluna, que o impedia de carregar tijolos por mais de 1 hora. Agora, vivia de bicos. Consertava telhados aqui, pintava paredes ali, mas o dinheiro mal dava para o aluguel e a comida. Eram os filhos que o mantinham de pé. Maria, de 10 anos, com seus olhos curiosos e o sonho de ser professora. E Pedro, de 6, um menininho magro que ainda acreditava em Papai Noel, apesar de tudo. Eles moravam em uma casa simples no Jardim Pantanal, um bairro onde as ruas de terra vermelha se misturavam com valas de esgoto a céu aberto. A casa era de tijolos aparentes, sem reboco, e o telhado de zinco rangia com cada gota de chuva. Ana, a esposa de João, trabalhava como faxineira em um prédio de escritórios no centro, saindo antes do sol nascer e voltando exausta, com as mãos calejadas e o cheiro de desinfetante impregnado na pele. Juntos, eles lutavam para manter a família unida. Mas a pobreza era como uma sombra que se alongava a cada mês. As contas de luz e água se acumulavam, e a geladeira, um modelo antigo que zumbia como um inseto irritado,
frequentemente ficava vazia no final da quinzena. Naquela tarde chuvosa, João havia passado o dia procurando trabalho na Feira Livre da Liberdade, onde os imigrantes asiáticos montavam barracas coloridas de frutas e verduras. Mas a crise econômica havia secado os empregos. Os donos de casas preferiam contratar mais baratos, e João, com sua lesão, não era o primeiro da fila. Faminto, ele decidiu tentar a sorte em um restaurante chique na esquina da Rua Augusta, um lugar frequentado por executivos e turistas endinheirados. O aroma de carnes grelhadas e pães frescos escapava pela porta entreaberta, fazendo seu estômago roncar alto. Ele hesitou na entrada, o coração batendo forte. Vestia uma camisa desbotada e jeans remendado, e sabia que chamaria a atenção. Mas os filhos estavam em casa, esperando por algo além de pão com margarina. Respirando fundo, ele se aproximou de uma mesa onde uma mulher elegante terminava sua refeição. Ela era Laura, uma empresária de 45 anos, dona de uma rede de lojas de moda que se espalhava por shoppings de luxo na cidade. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e o tailleur cinza escuro contrastava com o brilho do colar de pérolas em seu pescoço. Sozinha à mesa, folheava o celular enquanto o garçom retirava os pratos. "Desculpe, senhora", murmurou João, a voz rouca de constrangimento, inclinando-se ligeiramente. "Posso ficar com o seu restante? É para os meus filhos. Eles estão com fome em casa." Laura ergueu os olhos azuis, surpresa. Por um instante, seu rosto se contraiu em uma mistura de irritação e pena. Ela não era de dar esmolas. Crescera em uma família de classe média, que valorizava o esforço próprio, e sua fortuna havia sido construída com suor e decisões frias nos negócios. Mas algo na voz trêmula de João a fez pausar. O prato à sua frente ainda tinha metade de um filé mignon com legumes salteados, intocado após a ligação de trabalho que a distraíra. "Os seus filhos?" perguntou ela, o tom neutro, mas com uma curiosidade que escapou sem querer. "Quantos anos eles têm?" João engoliu em seco, sentindo o calor subir ao rosto. "A Maria tem 10 e o Pedro, 6. A mãe deles trabalha o dia todo, mas as coisas estão difíceis. Qualquer coisa ajuda." Laura observou o homem à sua frente, as mãos calejadas, os olhos cansados que carregavam uma dignidade quieta, apesar da humilhação do pedido. Ela pensou em sua própria vida. O apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, com vista para o skyline da cidade, os jantares solitários após divórcios amargos, a ausência de filhos que sempre fora uma escolha prática, mas agora ecoava como um vazio. Sem dizer mais nada, ela acenou para o garçom. "Embalem isso tudo", disse ao rapaz apontando para o prato. "E acrescente um pouco mais de pão e sobremesa se sobrou na cozinha." O garçom assentiu, e João piscou, incrédulo. "Obrigado, senhora. Deus a abençoe." Enquanto esperava o pacote, Laura não conseguiu se conter. "Onde você mora? Posso ajudar de alguma forma? Não é todo dia que vejo alguém pedir assim com tanta honestidade." João hesitou, mas a gratidão o venceu. "No Jardim Pantanal, perto do metrô. É longe, mas a gente se vira. Meu nome é João. Se precisar de algum conserto, eu faço baratinho." Ela sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu sou Laura. Talvez eu precise mesmo. Aqui está meu cartão." Ela rabiscou o número pessoal no verso e entregou a ele junto com o pacote quente que o garçom trouxe. João saiu do restaurante com o coração mais leve, a chuva agora parecendo menos incômoda. Em casa, as crianças correram para abraçá-lo quando ele abriu a porta, o cheiro de comida boa enchendo o ar úmido da sala. Maria, com seu uniforme escolar amarrotado, cheirou o pacote e sorriu. "Papai, é carne de verdade?" "É sim, filha. Uma senhora boa nos ajudou hoje." Ele distribuiu as porções, vendo os olhos de Pedro se iluminarem enquanto mastigava devagar como se quisesse fazer durar. Ana chegou mais tarde, os pés doendo de tanto andar de ônibus lotado. Ao ouvir a história, ela sentou à mesa, tocando a mão de João. "Você acha que ela vai ligar mesmo?" "Não sei, amor, mas pelo menos hoje a gente comeu direito. Amanhã é outro dia." Enquanto a família jantava junta,
Sob a luz fraca de uma lâmpada econômica, Laura, do outro lado da cidade, dirigia seu SUV preto pelas avenidas iluminadas. O encontro a incomodava. Era como se tivesse vislumbrado um pedaço de mundo que ela evitava. Em seu apartamento, ela jogou o cartão de visitas na mesa de mármore e serviu uma taça de vinho, mas o sono não veio fácil aquela noite. Algo em João e seus filhos havia plantado uma semente de dúvida em sua rotina blindada de luxo. A cidade pulsava lá fora, indiferente às pequenas conexões que começavam a se formar nas sombras da desigualdade. Para João, era só mais um dia de luta, mas para Laura talvez o início de algo que ela nem imaginava. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina úmida sobre São Paulo, com o sol tímido lutando para romper as nuvens cinzentas que pairavam sobre a metrópole. João acordava cedo, antes das 5, o corpo protestando com pontadas na coluna que o faziam gemer baixinho ao se levantar da cama dura. A casa no Jardim Pantanal ainda cheirava ao jantar da noite anterior. O filé mignon que durara 2 dias, esticado com arroz e feijão para render mais. Maria e Pedro dormiam encolhidos sob cobertores finos, e Ana já havia saído para o ponto de ônibus, os saltos gastos ecoando na rua de terra batida. João pegou o cartão de Laura da mesa improvisada na cozinha, um pedaço de compensado apoiado em caixotes. O número rabiscado no verso parecia uma promessa frágil, mas ele precisava tentar. Se precisar de algum conserto, dissera ele, e agora imaginava que talvez ela tivesse uma torneira pingando em algum palácio de luxo. Com o celular pré-pago quase sem crédito, ele discou, o coração acelerado como se estivesse pedindo um empréstimo ao banco. Alô? A voz de Laura soou clara, impaciente, como se estivesse no meio de uma reunião. Senhora Laura? É o João do restaurante. O da comida para os meus filhos. Desculpa incomodar, mas... se tiver algum serviço, eu faço. Telhado, pintura, o que for. Houve uma pausa. O som de papéis sendo folheados ao fundo. Ah, João. Sim, lembro. Na verdade, meu apartamento tem um problema no banheiro. O azulejo está soltando na parede do chuveiro. Pode vir amanhã? Cedo, tipo 9 da manhã. João piscou, surpreso com a rapidez. Claro, senhora. Eu levo minhas ferramentas. Obrigado pela chance. No dia seguinte, o metrô lotado o levou até a Vila Nova Conceição. Um mundo paralelo onde as árvores podadas com perfeição ladeavam calçadas impecáveis e os prédios de vidro espelhado erguiam-se como sentinelas de uma vida intocável. João desceu na estação Brigadeiro, suando sob a mochila pesada, e caminhou as poucas quadras até o endereço no cartão. O porteiro, uniformizado e com um crachá reluzente, o mediu de cima a baixo, antes de liberar a entrada no elevador privativo. O apartamento de Laura ocupava o andar inteiro, uma extensão de linhas modernas e móveis minimalistas que pareciam saídos de uma revista. O ar-condicionado sussurrava fresco, contrastando com o calor pegajoso da rua, e janelas do chão ao teto revelavam o skyline da cidade, com o Parque Ibirapuera se estendendo como um tapete verde ao longe. Laura o recebeu na porta, vestida em um conjunto de blusa solta e calça de linho, os cabelos presos em um coque prático. Sem maquiagem pesada, ela parecia mais acessível, mas os olhos ainda carregavam aquela frieza calculada de quem negociava milhões. Entre aqui, João. O banheiro é ali no corredor. Mostrou-lhe o caminho, e ele se pôs a trabalhar imediatamente, ajoelhando-se no piso de mármore italiano para inspecionar o azulejo rachado. A lesão na coluna latejava, mas ele mordia o lábio e prosseguia, martelando com cuidado para não danificar o acabamento caro. Enquanto trabalhava, Laura circulava pela sala aberta, tomando café em uma xícara de porcelana fina e respondendo e-mails no laptop. O silêncio era interrompido apenas pelo tilintar das ferramentas. Por fim, ela se aproximou, inclinando-se para observar. Como você aprendeu isso tudo? Parece que faz isso há décadas. João limpou o suor da testa com o dorso da mão, sentindo o cheiro de poeira e cola misturado ao perfume sutil dela. Na obra, senhora. Comecei aos 16, carregando cimento no sol do meio-dia. Meu pai era pedreiro também, mas faleceu cedo. Tive que aprender rápido para sustentar a família. Ela assentiu, cruzando os braços.
E a família? Seus filhos? Como eles estão? Aquele jantar ajudou? João parou por um instante, o martelo suspenso. Ajudou sim. A Maria comeu tanto que pediu para levar para o lanche da escola. O Pedro. Ele desenhou um coração no papel e disse que era para a senhora. Sorriu timidamente, envergonhado. Eles são bons meninos, apesar de tudo. A escola da Maria é pública, lotada, mas ela tira notas altas. Sonha em estudar, sabe? Mas com as contas. Laura desviou o olhar para a janela, onde o trânsito distante zumbia como um rio de metal. Eu não tenho filhos. Meu ex-marido e eu decidimos que o trabalho vinha primeiro. Agora olha para isso. Um império de lojas, mas noites vazias. Ela riu baixinho, um som amargo. Às vezes invejo essa simplicidade que você descreve. A honestidade dela. Ele terminou o concerto em 2 horas, testando a vedação com água que escorria perfeita pelo ralo. Cobrou o preço justo, metade do que cobraria de um vizinho no bairro. E Laura pagou em dinheiro vivo, mais uma gorjeta generosa que ele tentou recusar. Não. Pegue. Compre algo para os garotos, um sorvete, sei lá. Na saída, ela o acompanhou até a porta. João, espere. Você mencionou o Jardim Pantanal. Eu passo por ali às vezes, voltando de uma filial em Guarulhos. Por que não me mostra onde mora? Quero ver como é a vida real, sem filtros. Ele hesitou, o orgulho ferido pela ideia de expor a miséria da casa. Mas a gratidão venceu. Tá bem, senhora. Amanhã à tarde. Eu pego o metrô de volta e você me segue? No dia marcado, o sol escaldante batia nas ruas do bairro, transformando o asfalto em uma frigideira e fazendo o ar tremular com o calor. João esperou no ponto do ônibus, perto da vala de esgoto que exalava um cheiro azedo, misturado a lixo acumulado. Laura chegou em seu SUV, o motor ronronando suave, e desceu com óculos escuros, um vestido leve que balançava ao vento quente. O contraste era gritante. Ela, imaculada como uma executiva em folga. Ele, suado e poeirento da obra matinal. Venha, é por ali. João apontou a rua estreita, ladeada por casas apertadas de tijolos expostos e fios elétricos pendurados como teias de aranha. Passaram por crianças jogando bola com um pneu velho e um cachorro magro latia de um quintal cercado por rede de arame. A casa de João era a terceira à esquerda, a porta de madeira lascada aberta para ventilar o interior abafado. Ana estava na cozinha, lavando louça em uma pia de inox enferrujado, o avental amarrado na cintura magra. Maria e Pedro brincavam no quintal pequeno, uma área de cimento rachado, onde secavam roupas em um varal improvisado. Ao verem o pai com uma mulher elegante, as crianças pararam, os olhos arregalados de curiosidade. Papai, quem é ela? Pedro perguntou, correndo para se esconder atrás das pernas de João, seu rostinho sujo de terra do jogo. Essa é a senhora Laura, filho. A que nos deu a comida boa. João bagunçou o cabelo do menino, forçando um sorriso. Meninos, vão lavar as mãos. A Ana vai preparar um café. Ana emergiu limpando as mãos no pano de prato, o rosto marcado pelo cansaço de mais um dia de faxina. Bem-vinda, senhora. Sente-se, por favor. A sala era modesta, sofá de espuma afundada coberto por uma colcha florida, uma TV antiga sintonizada em um canal de desenhos e paredes pintadas por João meses antes, com manchas de umidade no canto. Laura entrou devagar, removendo os óculos e absorvendo o ambiente com um misto de fascínio e desconforto. O cheiro de feijão cozinhando no fogão a gás pairava no ar, e o ventilador de teto girava preguiçoso, espalhando o calor em vez de aliviá-lo. Obrigada pela hospitalidade. Eu nunca estive em um lugar assim. É tão autêntico. Maria, agora limpa e com um vestido florido remendado, aproximou-se timidamente, segurando um desenho amassado. É para a senhora, obrigada pela carne. Ela tem um Papai Noel no Natal? Laura pegou o papel, um coração vermelho com letras tortas. Para Laura, de Maria e Pedro. Seus olhos se umedeceram pela primeira vez, um aperto no peito que ela não esperava. Não, querida, mas talvez eu possa ajudar com algo no Natal. O que você quer ser quando crescer? Professora, para ensinar as outras crianças que nem eu. Maria sorriu, orgulhosa, enquanto Pedro assentia vigorosamente, mastigando um biscoito seco que Ana oferecera.
Enquanto conversavam à mesa pequena, sob a luz filtrada por uma cortina desbotada, Laura sentiu algo se romper dentro dela. Aqueles olhos inocentes, a resiliência quieta da família, contrastavam com sua solidão esterilizada. João observava em silêncio, vendo a mulher rica se humanizar ali, no meio da precariedade. O café ralo era amargo, mas o calor humano era genuíno. Ao se despedir, Laura apertou a mão de Ana e beijou a testa de Pedro. Eu volto, prometo. Talvez com algo mais que comida. Dirigindo de volta pelo trânsito caótico da Marginal Tietê, o sol poente tingindo o céu de laranja, ela apertou o volante com força. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso de uma responsabilidade que não era só financeira. Os filhos de João haviam aberto uma fresta em sua armadura, e o que viria a seguir mudaria tudo. As semanas seguintes em São Paulo se desenrolaram sob um céu caprichoso, alternando chuvas torrenciais que transformavam as ruas do Jardim Pantanal em rios de lama vermelha, com dias de sol inclemente que faziam o ar vibrar de calor úmido. João acordava com o corpo ainda mais pesado, a dor na coluna, agora uma companheira constante, como um vizinho barulhento que não saía. Ele havia conseguido mais um bico, consertar o muro de uma casa vizinha, mas o pagamento veio em prestações, e a geladeira voltava a roncar vazia no meio do mês. Ana, com os olhos inchados de noites mal dormidas, dobrava turnos na faxina, voltando para casa com as costas arqueadas e o cheiro de produtos químicos grudado nas roupas puídas. Maria, a menina de 10 anos com tranças apertadas e um caderno de desenho sempre à mão, enfrentava suas próprias batalhas na escola pública lotada, onde as carteiras rangiam e o ventilador de teto mal girava no verão. Ela sonhava em ser professora, mas as notas altas não bastavam para as aulas extras que a turma mais abastada recebia. Pedro, o caçula, ainda brincava com pedras no quintal, mas uma tosse persistente o atormentava desde a última chuva, um pigarro rouco que preocupava Ana à noite. É só resfriado, amor, João repetia, mas no fundo temia as contas do posto de saúde gratuito, que se acumulavam como nuvens de tormenta. Laura, do outro lado da cidade, não conseguia esquecer o desenho amassado na bolsa de couro. Seu apartamento na Vila Nova Conceição, com paredes de vidro que capturavam o pôr do sol alaranjado sobre o Ibirapuera, agora parecia um aquário estéril, isolado do pulsar da vida real. Nas reuniões da rede de lojas, ela se pegava distraída, os números de faturamento borrando enquanto pensava nos olhos curiosos de Maria. Aos 45 anos, Laura havia construído um império de moda rápida, expandindo filiais para o interior de São Paulo. Mas o divórcio recente havia deixado cicatrizes. Noites em claro questionando escolhas, uma solidão que o luxo não preenchia. O encontro com João e sua família havia rachado algo dentro dela, como um azulejo mal colado. Ela ligou para João numa manhã de terça, enquanto o trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima engarrafava seu SUV. João, é Laura, lembra da promessa? Quero ajudar de verdade. Que tal eu levar as crianças para um passeio? Um dia no shopping, algo simples. Elas merecem um pouco de diversão. João, no metrô abarrotado a caminho de uma obra em Pinheiros, apertou o celular contra o ouvido, o barulho de trilhos abafando sua voz. Senhora, é muita bondade, mas a gente não tem roupa boa para isso. E o Pedro, com essa tosse, a Ana acha que precisa de remédio. Então eu levo remédios também. Encontro vocês no bairro sábado de manhã. Não aceito não. Sua voz era firme como em uma negociação de contratos, mas havia uma suavidade nova, quase ansiosa. No sábado, o sol batia forte nas ruas estreitas do Jardim Pantanal, onde motos zigue-zagueavam entre poças secas e vendedores ambulantes gritavam ofertas de frutas murchas. Laura estacionou o SUV discreto, vestindo jeans e uma blusa branca simples, os cabelos soltos para disfarçar o ar de executiva. Ana abriu a porta, o rosto iluminado por um sorriso raro, enquanto Maria e Pedro saíam correndo, os olhos brilhando como se fosse Natal antecipado. Obrigada por vir, senhora, Ana disse, apertando a mão de Laura com dedos calejados. Eles nunca saíram do bairro assim. Chame-me Laura, por favor, e leve o que precisar. Remédios eu comprei na farmácia de plantão.
Ela entregou uma sacola plástica com xarope e termômetro, o gesto simples fazendo Ana engolir em seco. No shopping Iguatemi, um oásis de ar-condicionado e vitrines reluzentes no coração de São Paulo, o contraste era palpável. As escadas rolantes subiam suaves, e o aroma de pipoca doce misturava-se ao perfume caro das lojas de grife. Maria apertava a mão de Laura, fascinada pelas bonecas em uma vitrine da Disney, enquanto Pedro, agora com a tosse acalmada pelo remédio, apontava para um carrinho de brinquedo vermelho. "Posso, senhora? É de verdade?" Laura riu, um som leve que ecoou no átrio amplo. "Claro, Pedro. Escolhe o que quiser." "E você, Maria? Um livro ou algo para desenhar?" Maria hesitou, os olhos baixos. "Um caderno novo. O meu tá acabando, e na escola a gente divide." Enquanto as crianças escolhiam, Laura e Ana sentaram em um café com mesas de mármore, o burburinho de famílias abastadas ao fundo. "Como você faz para aguentar, Ana? Trabalhar tanto com as crianças?" Laura perguntou, mexendo o cappuccino com canela. Ana suspirou, olhando para o copo de suco que mal tocara. "A gente se vira, Laura. Eu saio às 4 da manhã pro ônibus 4h51. Chego no centro suada. Limpo banheiros que são maiores que nossa casa. Mas pros meninos. É o que tem. João tenta, mas a lesão dele piora. Ontem ele veio mancando de um bico que pagaram só metade." Laura sentiu um nó na garganta, o vapor do café embaçando seus óculos. "Eu posso ajudar mais. Talvez um emprego melhor para ele na manutenção das minhas lojas. Nada pesado. E para Maria? Aulas particulares? Eu conheço uma professora boa." Ana balançou a cabeça, lágrimas nos cantos dos olhos. "Você já faz tanto, mas... Sim, por favor, a Maria merece." O dia prosseguiu com risadas no cinema, onde assistiram a um filme de animação sobre amizade, as crianças grudadas em Laura como se ela fosse da família. Pedro adormeceu no colo dela durante o filme, o rostinho sereno contrastando com a tosse da semana anterior. Maria, ao sair, sussurrou: "Você é como uma fada, mas de verdade. Não some, tá?" De volta ao bairro ao entardecer, o sol poente tingindo as casas de tijolos em tons quentes, Laura ajudou a carregar as sacolas, roupas novas, brinquedos e um violão usado para João praticar com os filhos. João esperava na porta, os braços cruzados, mas o sorriso traía a gratidão. "Obrigado, Laura. Você está mudando as coisas aqui." Ela tocou o ombro dele, o gesto íntimo surpreendendo os dois. "Não é caridade, João. Conexão. Eu precisava disso tanto quanto vocês." Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Laura abriu o laptop e começou a planejar. Contatos para um emprego estável para João, uma bolsa para Maria na escola particular. Mas o telefone tocou. Era seu advogado, com notícias ruins de uma disputa judicial nas lojas, uma dívida de fornecedores que ameaçava engolir lucros. Pela primeira vez, o pânico veio misturado a uma determinação feroz. "Eu vou resolver", murmurou para si mesma, olhando pela janela para as luzes da cidade que pareciam menos distantes agora. Em casa, João e Ana deitaram as crianças, que dormiam exaustas de alegria. "Ela é um anjo, papai", Maria murmurara antes de fechar os olhos. João assentiu, abraçando a esposa. "Talvez, amor, mas anjos também precisam de nós." A chuva fina começou a cair lá fora, lavando as ruas, enquanto laços invisíveis se fortaleciam, prometendo tempestades e calmarias pela frente. O outono em São Paulo chegava com ventos frios que varriam as folhas secas pelas calçadas da Vila Nova Conceição, misturando-se ao cheiro de pão quente das padarias de esquina e ao escapamento dos carros no engarrafamento da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Laura acordava cedo naquela manhã de quarta-feira, o sol pálido filtrando pelas cortinas de linho do apartamento, iluminando a mesa de vidro onde papéis espalhados revelavam a gravidade da crise. Faturas de fornecedores atrasadas, relatórios de vendas em queda e um e-mail do advogado alertando para uma possível ação judicial. Sua rede de lojas de moda, outrora um império reluzente em shoppings como o JK Iguatemi e o Cidade São Paulo, agora tremia sob o peso de uma recessão que mordia os lucros como um cão faminto.
Ela vestiu um terninho cinza sóbrio, os saltos ecoando no piso de madeira nobre, e desceu para o café da manhã solitário. Um expresso amargo que combinava com um nó no estômago. Do outro lado da cidade, no Jardim Pantanal, João se preparava para o primeiro dia no novo emprego que Laura havia arranjado. A lesão na coluna ainda latejava como um aviso constante, mas o cargo de zelador na filial da loja em Moema prometia horários fixos e um salário que cobriria o aluguel sem apertos. Ele se barbeou no espelho rachado do banheiro improvisado, a lâmina velha raspando a barba por fazer, enquanto Ana arrumava o almoço na cozinha. Arroz com ovo frito, embrulhado em papel alumínio gasto. "Vai dar certo, amor", ela disse, beijando sua bochecha salgada de suor antecipado. Maria, de uniforme limpo graças às roupas novas, esperava o ônibus escolar com o caderno de aulas particulares que Laura pagara. Uma professora particular viria 2 vezes por semana, um luxo que Maria descrevia como um sonho acordado. Pedro, agora com a tosse controlada pelo remédio, brincava no quintal com o carrinho vermelho, o riso agudo cortando o ar úmido da manhã. João pegou o metrô na linha vermelha, lotado de trabalhadores como ele, corpos pressionados uns contra os outros em um balanço ritmado que cheirava a suor e perfume barato. Desceu na estação Moema, caminhando as quadras até o shopping, onde a loja de Laura ocupava uma vitrine ampla, com manequins vestindo blusas leves de algodão egípcio e saias fluidas que contrastavam com sua camisa de algodão puída. O gerente, um homem de meia idade com gravata frouxa, o recebeu no almoxarifado, um quarto apertado cheio de caixas de roupas e ferramentas enferrujadas. "Laura recomendou você pessoalmente. Nada de esforço pesado. Consertos leves, limpeza. Comece pelo estoque." João assentiu, as mãos calejadas, já sujas de poeira, sentindo uma dignidade renovada que há meses não experimentava. Pelo menos agora, o dinheiro entraria regular e ele poderia consertar o telhado antes da próxima chuva. Enquanto isso, Laura dirigia pela Marginal Pinheiros, o rádio sintonizado em uma estação de notícias que falava de demissões em massa e inflação galopante. Seu celular vibrou com uma mensagem de João. "Obrigado pelo emprego. Tô aqui trabalhando. As crianças mandam beijo." Ela sorriu, um calor sutil no peito, mas o sorriso murchou ao ver o relatório no painel do carro. A filial de Guarulhos reportava prejuízo de 30% e os fornecedores ameaçavam cortar entregas. Estacionou no estacionamento subterrâneo do escritório central, no Itaim Bibi, onde o ar-condicionado gelado a recebeu como um tapa. Na sala de reuniões, com paredes de vidro que emolduravam o skyline cinzento, os executivos discutiam cortes. Fechar a loja de Osasco, demitir 20% da equipe. Laura, sentada à cabeceira, sentiu o peso como chumbo. "Não, vamos renegociar dívidas. Eu cuido dos fornecedores." Sua voz era firme, mas por dentro o pânico borbulhava. Anos de ascensão poderiam ruir em meses. À tarde, o sol se escondeu atrás de nuvens carregadas e uma garoa fina começou a cair, transformando as ruas em rios escorregadios, cheios de poças que refletiam as luzes dos semáforos. João terminou o turno exausto, mas satisfeito, limpando o suor com um pano velho enquanto arrumava prateleiras vazias. O gerente o chamou de lado. "Bom trabalho, João. Laura ligou, disse para te dar folga amanhã se precisar." Ele agradeceu, o coração leve, e pegou o ônibus 5764 de volta ao bairro, o veículo balançando em buracos que faziam sua coluna protestar. Em casa, Ana o esperava com um ensopado de legumes que esticara com o salário inicial, cenouras murchas do mercado municipal, mas temperadas com amor. As crianças correram para abraçá-lo, Maria contando animada sobre a lição de matemática. "A professora disse que eu sou esperta, papai, como a senhora Laura." Naquela noite, Laura não aguentou a solidão do apartamento. O vento uivava lá fora, batendo nas janelas panorâmicas, e ela discou para Ana, o telefone apoiado no ombro enquanto preparava um chá de camomila. "Ana, como vão as coisas? João começou bem?" A voz de Ana veio quente, apesar do chiado da linha ruim. "Ele tá radiante, Laura.
O salário vai pagar as parcelas do remédio do Pedro. E Maria? Ela desenhou você na aula hoje como uma heroína de livro. Laura riu baixinho, sentando no sofá de couro macio que agora parecia frio. Eu que sou a sortuda, mas ouça, tenho um problema no trabalho. As lojas podem fechar filiais. Se precisar de ajuda extra, me avise. Houve uma pausa, o som de Ana mexendo algo na cozinha ao fundo. Você nos ajudou tanto, agora é a gente que quer retribuir. João disse que pode consertar qualquer coisa nas lojas, de graça se for preciso. E eu? Posso limpar mais se rolar um bico aí. O gesto simples tocou Laura como uma brisa fresca na garoa opressiva. Vocês são incríveis. Amanhã venham ao escritório. Tragam as crianças. Vamos almoçar juntos. Nada chique, só para conversar. Desligou, os olhos fixos na cidade molhada lá embaixo, onde luzes tremeluziam como estrelas caídas. Pela primeira vez, a crise não parecia um abismo solitário. Havia mãos estendidas do outro lado da ponte invisível da desigualdade. No jardim Pantanal, a família se reuniu à mesa bamba, a lâmpada fraca piscando com uma oscilação na rede elétrica. João ergueu a colher. Pelos novos amigos e pela força que vem de onde menos se espera. Ana sorriu tocando sua mão, enquanto Pedro bocejava, sonhando com aventuras. A garoa batia no telhado de zinco, um ritmo suave que acalmava as preocupações. Mas o amanhã prometia nuvens mais densas. A judicialização das dívidas de Laura se aproximava, e João sentia a coluna piorar com o esforço diário. Ainda assim, o laço se apertava, tecendo resiliência em meio à precariedade, como raízes que brotam no concreto rachado da metrópole. A garoa da noite anterior havia se transformado em uma chuva miúda e insistente que caía sobre São Paulo naquela quinta-feira, molhando as calçadas lotadas do centro e transformando os viadutos em cachoeiras barulhentas. O trânsito na Avenida Paulista era um emaranhado de buzinas e freios bruscos, com os limpadores de para-brisa dançando ritmicamente nos carros apressados. No Jardim Pantanal, João acordava com um gemido abafado, a coluna latejando como se alguém tivesse enfiado uma broca nas vértebras. Ele se espreguiçou devagar na cama estreita, o colchão afundado protestando com rangidos, enquanto o cheiro de café coado na cafeteira velha se espalhava pela casa úmida. Ana já estava de pé, arrumando as crianças com as roupas novas que Laura trouxera. Maria, com as tranças impecáveis e um vestido azul simples, folheava um livro de histórias que ganhara no shopping, os olhos brilhando de expectativa. Papai, a gente vai no carro da senhora Laura? É como um filme? Pedro, ainda sonolento, esfregava os olhos e tossia levemente. O resquício do resfriado agora controlado, mas que o deixava com o nariz vermelho. João forçou um sorriso, vestindo a camisa limpa que Ana passara na noite anterior. Vai ser bom, filhotes, mas lembrem, a gente é simples, mas honesto. A Laura está passando por um momento ruim no trabalho, então vamos dar apoio. Eles saíram cedo, pegando o ônibus 3 e 1 no 10 lotado que balançava pelas ruas esburacadas da Zona Leste, o cheiro de chuva e diesel impregnando o ar. As janelas embaçadas desenhavam riscos com os dedos das crianças, enquanto João segurava a mochila com lanches caseiros, pães de queijo que Ana fizera com farinha velha, mas cheios de afeto. Desceram na estação Sé, o coração pulsante da metrópole, onde vendedores ambulantes gritavam ofertas de guarda-chuvas baratos, e o cheiro de castanhas assadas misturava-se ao vapor das bocas de metrô. Caminharam pelas quadras até o Itaim Bibi, os sapatos gastos chapinhando em poças, o contraste gritante com os pedestres de ternos impecáveis que os olhavam de soslaio. Laura esperava na portaria do prédio envidraçado, um monstro de aço e concreto que se erguia contra o céu cinzento. Vestia uma blusa de seda cinza e calça social, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático, mas os olhos vermelhos traíam a noite mal dormida. Vocês vieram. Entrem, a chuva tá forte. Ela apertou a mão de Ana, beijou as bochechas das crianças e deu um aceno caloroso a João, guiando-os pelo lobby climatizado, onde o ar seco contrastava com a umidade da rua. O elevador subiu suave até o 15º andar,
as paredes espelhadas refletindo a família como um quadro vivo em meio ao luxo estéril. O escritório era um labirinto de cubículos e salas envidraçadas, com o burburinho de telefones tocando e teclados clicando. Laura os levou para a sua sala privativa, uma suíte com vista para o vale do Anhangabaú, onde a chuva traçava linhas prateadas nas janelas. Sente-se, por favor. O almoço chega em 10 minutos. Pedi de um restaurante italiano ali perto, nada chique. Maria e Pedro se acomodaram no sofá de couro, os olhos arregalados para os quadros abstratos nas paredes e o laptop aberto com planilhas coloridas. Ana, mais reservada, sentou ao lado de João, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo-se pequena naquele espaço que cheirava a café gourmet e sucesso. Enquanto esperavam, Laura se abriu, o tom confidencial como se fossem velhos amigos. As coisas pioraram, gente. Os fornecedores entraram na justiça hoje de manhã. Uma dívida de 2 milhões que eu renegociei mal no ano passado. Se não resolver, fecho 2 filiais e demito metade da equipe. Sua voz tremia levemente e ela mexeu em um anel de ouro no dedo, o único resquício de seu casamento falido. João inclinou-se para a frente, a dor na coluna esquecida por um momento. Laura, você nos tirou do buraco. Agora é a gente que ajuda. Eu posso ir nas lojas consertar o que precisar. Prateleiras quebradas, encanamento, de graça, até passar isso. Ana assentiu, os olhos firmes apesar do cansaço. E eu? Se rolar faxina extra no escritório ou nas filiais, eu limpo rápido, senhora. Já cuidei de prédios maiores que isso na faxina do centro. Não é caridade, é retribuição. Pedro, ouvindo tudo, ergueu a cabeça do colo da mãe. Eu desenho um mapa pro tesouro para você achar o dinheiro, tia Laura. Maria riu baixinho, mas acrescentou séria. Eu rezo na escola pela senhora. A professora disse que oração ajuda nas dificuldades. Laura piscou, emocionada. O peito apertado como se a chuva lá fora tivesse entrado no coração. Vocês não imaginam o que isso significa. Meu mundo é números frios, advogados e reuniões que duram horas. Mas aqui, com vocês, é real. Eu me sinto menos sozinha. O almoço chegou em bandejas quentes, massas al dente com molho de tomate fresco, saladas crocantes e pães quentes que encheram o ar com aroma reconfortante. Eles comeram à mesa de conferência, as crianças tagarelando sobre a escola e os brinquedos, enquanto João contava histórias de obras antigas, rindo de um telhado que desabara numa tempestade. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. O advogado de Laura entrou, um homem magro de óculos, carregando uma pasta grossa. Senhora, a notificação judicial chegou. Eles querem bloquear as contas amanhã se não pagarmos 50% agora. Laura empalideceu, largando o garfo. Meu Deus! E as filiais, os funcionários? O homem balançou a cabeça. Vai ser feio. Talvez venda de ativos. João se levantou devagar, a cadeira rangendo. Deixa eu ver isso. Eu não sou advogado, mas na obra a gente resolve problemas na raça. Tem como renegociar pessoalmente? Eu conheço uns contatos no mercado municipal, fornecedores de tecidos que devem para a rede. Posso ir lá, falar como homem para homem. Laura hesitou, mas viu a determinação nos olhos dele, a mesma que o levara a pedir sobras no restaurante. Tudo bem. Amanhã você vem comigo para Guarulhos. A filial de lá está no vermelho, mas talvez com sua ajuda. Ana limpou a boca de Pedro e se ofereceu. Eu cuido das crianças e vou para a faxina normal, mas se precisar, ligo para os vizinhos. A gente segura as pontas. O almoço terminou com abraços apertados, a família saindo sob a chuva que agora caía mais forte, o guarda-chuva de Laura os protegendo como um escudo improvisado. No caminho de volta pelo metrô, João massageava a coluna, o esforço do dia pesando, mas o peito inchado de propósito. Ela nos salvou, Ana. Agora a gente salva ela. Em casa, à noite, a chuva martelava o telhado de zinco como um tambor incessante. E a família se reuniu na sala iluminada por uma lâmpada econômica que piscava com rajadas de vento. Maria desenhou um coração com as iniciais de todos, colando na parede úmida, enquanto Pedro adormecia no sofá, murmurando sobre tesouros de amigos. Ana preparava um chá de ervas no fogão a gás, o vapor subindo como uma promessa.
João ligou para Laura mais tarde, o sinal fraco chiando. Amanhã a gente vai nessa. Você não tá sozinha. Do outro lado da cidade, Laura andava de um lado para o outro no apartamento, à vista da ponte estaiada, borrada pela água nas janelas. Pela primeira vez, a crise não era só um abismo financeiro. Era uma ponte para algo maior, tecida por mãos calejadas e corações resilientes. Mas a dor de João piorava a cada passo, e a justiça se aproximava como uma sombra, testando os laços que mal haviam se formado. A metrópole dormia inquieta, sob a chuva que lavava as ruas, mas não as feridas da desigualdade. A chuva da noite anterior havia dado lugar a um céu encoberto e úmido naquela sexta-feira, com o ar de São Paulo carregado de um cheiro terroso que subia das calçadas molhadas da zona leste. João acordou antes do sol, o corpo rígido como uma tábua velha, a dor na coluna irradiando como fogo pelas costas. Ele se vestiu devagar na penumbra da casa no jardim Pantanal, o colchão rangendo sob seu peso, enquanto Ana acendia o fogão a gás para ferver água para o café. Vai com cuidado, amor, ela murmurou, tocando seu ombro com dedos calejados, os olhos preocupados refletindo a luz fraca da cozinha. Maria e Pedro ainda dormiam, encolhidos sob o cobertor fino, sonhando com os passeios recentes que haviam colorido seus dias cinzentos. João pegou o ônibus 431 para o ponto de encontro com Laura, o veículo sacolejando por ruas esburacadas, cheias de poças que espirravam lama nas rodas. Desceu na Marginal Tietê, onde o trânsito matinal era um rugido de motores e buzinas, e viu o SUV de Laura estacionado sob um viaduto, os faróis cortando a névoa. Ela desceu, vestindo um casaco impermeável simples sobre a blusa de algodão, os cabelos úmidos grudados na testa. Bom dia, João. Prontos para isso? Sua voz era firme, mas os olhos carregavam a fadiga de noites insones, o peso da dívida judicial pairando como uma nuvem baixa. Eles entraram no carro, o ar-condicionado sussurrando fresco contra o calor úmido da rua. A viagem para Guarulhos durou 1 hora no engarrafamento da rodovia, com o rádio tocando notícias de recessão e demissões que ecoavam a crise de Laura. Os fornecedores são teimosos, ela explicou, apertando o volante. O principal é o Sr. Ramos, um imigrante português que fornece tecidos desde que comecei. Mas a dívida é alta, e ele quer garantias. João assentiu, massageando a nuca, a dor latejando a cada solavanco. Na obra, a gente negocia na base da conversa reta. Eu falo com ele, senhora. Diga que eu sou o cara que conserta as coisas na filial. Ele vai ver que você valoriza o que tem. A filial em Guarulhos era um espaço amplo no shopping aeroporto, com vitrines cheias de roupas penduradas em araras enferrujadas e prateleiras que precisavam de reparos. O cheiro de tecido novo misturava-se ao mofo de caixas empilhadas no estoque, e os funcionários, jovens vendedores com uniformes desbotados, olhavam curiosos para a chegada de Laura e João. O gerente os levou ao escritório apertado no fundo, onde o Sr. Ramos esperava, um homem de 60 anos com bigode grisalho e mãos grossas de quem lidara com teares a vida toda. Sentado em uma cadeira plástica, folheava faturas amareladas, o rosto marcado por rugas de preocupação. Senhora Laura, o prazo acabou, disse Ramos em português carregado de sotaque batendo na mesa. 2 milhões não é troco. Meu armazém em Santo Amaro tá vazio por sua causa. Justiça ou pagamento agora? Laura engoliu em seco, sentando-se à frente dele, as planilhas no colo. Senhor Ramos, eu sei que errei na renegociação, mas as lojas empregam 150 famílias. Se fechar é desemprego em massa. Me dê tempo. Parcelo em 6 meses, com juros. O homem balançou a cabeça, os olhos duros. Tempo. Eu tenho fornecedores meus na Turquia esperando. Não dá. João, que observava em silêncio da porta, interveio devagar, aproximando-se com passos cautelosos para não piorar a dor. Com licença, senhor. Eu sou João, zelador aqui na filial. Não sou de números, mas de mãos que constroem. Olha, eu sei como é apertar o cinto. Moro no Pantanal. Luto para pagar remédio para os filhos. A senhora Laura me deu um emprego quando eu estava no fundo do poço. Ela não é só números, é gente que cuida. Ramos ergueu o olhar, surpreso com o tom simples e direto.
João continuou, sentando-se com um gemido abafado que não escapou ao homem. Eu mesmo posso ir no seu armazém ajudar a arrumar o que precisar. Telhados, encanamento, de graça, até a dívida andar. É assim que a gente se ajuda na vida real, não na corte. Laura observou, o coração acelerado, vendo João suar apesar do ar parado do escritório. Ramos pausou, tamborilando os dedos na mesa, o silêncio quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira no banheiro adjacente. Você parece honesto, rapaz, e a dor nas costas. Eu tive isso anos atrás carregando rolos de pano. Tá piorando. João assentiu, forçando um sorriso. Sim, senhor, mas a gente aguenta pelo que importa. Algo amoleceu no rosto de Ramos. Talvez a lembrança de suas próprias lutas como imigrante, chegando a São Paulo com nada além de uma mala e sonhos. Tá bom. 4 parcelas em 3 meses sem juros extras. Mas se atrasar, eu mesmo vou na justiça. E mande esse João pro meu armazém na semana que vem. O telhado tá vazando desde a última chuva. Eles saíram do escritório com um aperto de mãos firme, o alívio lavando o rosto de Laura, como a garoa que começava a cair lá fora. No carro de volta, ela dirigiu devagar pela rodovia, o trânsito fluindo melhor agora. João, você salvou tudo. Como eu agradeço. Ele recostou a cabeça no banco, a dor aliviada por um momento pelo triunfo. Não precisa, Laura. Você começou isso com uma sobra de prato. Agora é família. De volta ao Jardim Pantanal, a notícia se espalhou como um bálsamo. Ana preparou um almoço simples, feijão com linguiça que esticara com o salário novo. E as crianças correram para abraçar o pai na porta, Maria com um desenho novo. Todos juntos em uma mesa farta. Papai, a senhora Laura ganhou o tesouro? Pedro perguntou, os olhos inocentes brilhando. Laura chegou mais tarde, convidada por uma ligação rápida de João, trazendo uma sacola de frutas frescas do mercado e um envelope com o primeiro pagamento adiantado para o tratamento da coluna dele. Consultas em uma clínica particular que ela arranjara. Sentados na sala modesta, sob o ventilador que girava preguiçoso, eles conversaram até o anoitecer. A chuva fina batia no telhado de zinco, um som reconfortante agora, enquanto Ana servia café e biscoitos. Vocês me deram mais que dinheiro, Laura disse, a voz embargada, tocando o desenho de Maria. Me deram propósito. As lojas vão sobreviver. E eu vou mudar. Talvez adote um programa de bolsas para crianças como vocês nas comunidades. João sorriu, a mão na de Ana. E a gente vai estar aí, consertando o que quebrar, juntos. Naquela noite, com as crianças dormindo e a cidade pulsando ao fundo, Laura dirigiu de volta à Vila Nova Conceição. O skyline iluminado parecendo menos distante. Seu apartamento, antes um vazio de luxo, agora ecoava com risadas imaginadas. João, deitado ao lado de Ana, sentiu a dor ceder um pouco, como se o peso compartilhado a tornasse suportável. A metrópole seguia sua dança desigual, mas naquele pequeno círculo de laços tecidos pela bondade, um milagre humano florescera. Não de céus ou milagres divinos, mas de corações que se estenderam na hora certa, transformando lutas em esperança duradoura. A chuva lavava as ruas, e com ela, as sementes de um amanhã mais justo começavam a brotar.